observando rigidamente o horário de inscrição. O primeiro processo é da sala da doutora Maria Cecília, o número 24 da pauta, 10843-2018, procedência 15ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito, doutor Tomé Pereira Filho, pelo reclamante. 24.10.843. Vou fazer a leitura da conclusão do voto. Conheço dos recursos, no mérito, nego provimento ao recurso do reclamado e confiro provimento ao apelo do autor para condenar o reclamado. 1. De 1 hora extra diária pelo não gozo do intervalo intrajornada, acrescidas de adicional e reflexos, os mesmos já fixados na vez sentença para as demais horas extraordinárias, mantido ainda os parâmetros de liquidação, observado o divisor 180. 2. Pagamento das horas extras a partir da sexta diária em todo o período imprescrito, mantidos adicional, reflexos e parâmetros fixados na origem, exceto quanto ao divisor, que deverá ser 180 em toda a apuração. Pagamento de comissões pela venda de produtos bancários no importe de 30% sobre o somatório do ordenado e gratificação de função mês a mês, limitadas ao valor postulado na inicial, 2.500, bem como repercussões em aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salários, FGTS mais 40% e horas extras, observado o entendimento contido na súmula 340 TST, salvo quantas horas extras pelo não gozo do intervalo intrajornada, bem como para 4. Limitar a incidência dos honorários de sucumbência devidos ao procurador do reclamado aos pedidos julgados integralmente improcedentes, no caso apenas a PLR, bem como para fixar que a questão relativa à exigibilidade do pagamento, nos termos do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT, a matéria afeta a fase de execução do julgado, assegurado amplo direito de defesa e contraditório naquele momento. Mantém o valor arbitrado da condenação de R$ 1.151.519,43, porque segue compatível. Pergunto ao doutor se o voto atende, se aguardaria um primeiro voto divergente. Excelência, eu guardaria o voto. Desembargador Renaud. Pois não? Fazendo apenas uma ressalva, realmente fazer os mesmos elogios que foi feito pela mesma colega aqui, um caso parecido com que envolve também a reclamada, realmente da forma cautelosa com que essa turma vem apreciando os pedidos relativos aos bancos de uma forma geral. Agradeço. Agradecemos a consideração e entendemos que esse cuidado é dever de ofício. A gente tenta, né? O que não significa que não possamos errar vez ou outra por causa do volume. Então, o trabalho do advogado é exatamente esse, suscitar temas em que a gente está incorrendo em algum equívoco, porque aí nos ajuda a fazer o serviço cada vez com uma qualidade melhor. Muito obrigada, doutor. Desembargador Renaud, de acordo. Desembargador Emerson. A ressalva do IPCA. A ressalva do IPCA. Ok. Prevalece o voto tal como lido, a unanimidade, doutor. Muito obrigada. O próximo processo é o número 38 da pauta, 11.430/2017, procedência 29ª Vara de Belo Horizonte. Inscritos doutores Jordana Ferreira Teixeira pela reclamada e Leonardo Milhorato pelo reclamante. É o 38 da pauta. Doutores, vou fazer a leitura da conclusão do voto e, em seguida, a gente conversa. Conheço dos recursos ordinários e, no mérito, nego-lhes provimento. É o 11.430, não é isso? Isso. 11.430. Isso, está certinho. Fala primeiro o advogado do reclamante, já que reclamante é recorrente, também a Fundação Mineira de Educação e Cultura. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Desembargadora, Cecília, representante do Ministério Público, desembargadores, demais colegas presentes. Doutores, com a devida vênia, vou tentar ser breve, tendo em vista já extensiva a nossa hora aqui, com relação ao tópico da hora extra, em relação acima das 40 horas semanais, veja que no depoimento da testemunha, que foi o reitor da universidade, ele deixa claro no seu depoimento que, além de outras reuniões, o reclamante participava das realizadas no núcleo estruturante, sendo que a duração mínima dessas reuniões eram de 2 horas, ou seja, o magistrado Acuó, ele concedeu apenas 8 horas extras semanais. Eu venho pleiteando 5 horas extras diárias, com base nos depoimentos da testemunha, que foi nada menos que o reitor da universidade, né, da FUMEC.
portanto, o depoimento fala claro, inclusive do reitor, que diz que já houve períodos em que o reclamante concomitantemente coordenava estágios e projetos de extensão, sendo o Rondon, que é um projeto Rondon, que eu vou falar há pouco, um desses projetos. Nas atividades de coordenação de estágio, o reclamante gastava cerca de 12 a 15 horas por semana. Isso está muito claro no depoimento da testemunha do recorrente, do reclamante. Né? E ainda que ele, por trabalhar em projetos de extensão e ao IML, isso tudo foi muito bem exposto pela testemunha do reclamante, que é o reitor. Além dessas horas extras pleiteadas aí semanais, onde o magistrado de primeira instância concede apenas 8 horas semanais, tem ainda a questão do projeto Rondon, né, que é um projeto que o reclamante desenvolvia no seu período de férias. Era um projeto de 15 dias, ele era obrigado a fazer esse projeto. Esse projeto era exaustivo, né? Ele trabalhava das 5h30 da manhã às 23 horas, tendo em vista que esses projetos eram realizados em lugares remotos do nosso país, onde ele organizava atendimento a comunidades carentes pelo Brasil afora. Era um convênio junto com o Ministério da Defesa. Chegava às 5h30 da manhã e até às 23 horas. Né? Inclusive, isso foi claro, né, na decisão, que o magistrado coloca: a decisão não deve prevalecer ao seu destino mesmo, laborava no horário de 5h30 às 23 horas. Isso ficou claro no depoimento da testemunha, ou seja, de um aluno que frequentou o projeto Rondon. Ele deixa claro, né, no depoimento, ele fala: não havia dias de folga nessas viagens, e durante elas as atividades eram desenvolvidas das 5/6 horas da manhã até as 22, 23 horas, com um intervalo de 1 hora para o almoço e de 30 minutos para o lanche. Né? Então, eu venho pleiteando o adicional noturno, a interjornada, que ele laborava até às 22h30, e no dia seguinte, obviamente, às 5h30, ele já estava de pé. E com relação ao intervalo intrajornada, que é uma decisão quase que pacífica, também aqui no tribunal e no TST, que é com relação ao recreio. Né? Todos nós aqui sabemos do intervalo do professor junto à universidade, que naquele intervalo na sala dos professores, os alunos têm acesso, ali tira dúvidas, e eu venho pleiteando esse intervalo no horário do recreio. Outro pleito é com relação à aplicação do plano de cargo-salário. Eu pleiteio 20% acima do salário, tendo em vista que a universidade tinha plano de cargos-salários. Né? E, em alguns momentos, ela aplicou esse plano conforme o depoimento do reitor. Né? Fala que, em alguns momentos, sim, foi aplicado o plano de cargo-salário. No entanto, o reclamante não teve a sua escala de evolução dentro do plano de cargo-salário, por o mesmo sair da universidade como professor adjunto 2. Esse é o pleito. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor. Doutora, a senhora tem a palavra para falar pela reclamada. Excelentíssimos senhores desembargadores, doutor relator e presidente desta turma, em nome de quem cumprimento os demais integrantes. Excelência, eu tive a oportunidade de entregar memoriais para os senhores. Infelizmente, não consegui entregar para o doutor Renaud por incompatibilidade de horários, mas eu entreguei para a assessora, a doutora Raquel. Pois bem, e eu fiz questão de ser muito enfática nesse caso. Eu gostaria até, Excelência, de ser breve, como a senhora solicitou, mas, infelizmente, eu não vou conseguir ser tanto, porque é um processo que demanda uma reanálise probatória muito delicada, muito minuciosa. Pois bem, Excelência, apenas para que não fique nada solto, nenhuma informação solta, o que precisa ficar claro? Era um professor em regime de tempo integral. De acordo com a LDB, nós precisamos que este professor em regime de tempo integral, que tem que ser 1/3 do corpo da universidade, para que sejamos universidade, nós temos que ter 1/3 desses professores em regime, ele teria que despender, no máximo, 20 horas em sala de aula e as outras 20 horas para outras atividades. Pois bem, como é feito o registro de ponto desses professores? As horas em sala de aulas, Excelência, elas são marcadas em cartões de ponto que ficam disponíveis na sala do professor. O professor chega para dar aula, assina, ok. Quanto a essa questão das horas em sala de aula, não há controvérsia nos autos. A controvérsia é em relação ao restante das outras aulas. Pois bem, a sentença de primeira instância, Excelência, data vênia do entendimento do douto juízo, ela foi genérica e não se fundamentou. Por isso, até há uma preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. E não vou me ater tanto a essa nulidade, porque eu sei que a tendência é de analisarmos o mérito, mas, olha só, Excelências, há prova nos autos documentais de que este professor ele foi aluno do curso do Direito. Há listas de chamada, que ele foi aluno do curso do Direito em período noturno e período matutino, mas ele fala
Ele alega que ele elaborava nos 3 períodos. Daí, a gente já vê uma falácia nos autos que não foi analisada pelo doutor juiz Acó. Outro ponto. No seu depoimento pessoal, o reclamante confirma que todas as atividades que ele exercia estão registradas no PIT. O PIT é o Plano Individual de Trabalho. Como acontece? Qual que é a lógica do PIT? Como ele funciona? No início do semestre letivo, o diretor de ensino e o coordenador de curso definem as atividades e a carga horária que o professor vai ter que exercer ao longo do semestre. Mensalmente, esse professor preenche o RAD, que é o relatório de atividades, e ele vai retificando a carga horária. Às vezes, ele precisou gastar mais horas para uma atividade, mais para outra, e vai retificando. Ao final do semestre, o professor senta com o diretor, confere e assinam. Pois bem, o ponto-chave deste processo. As testemunhas confirmam que, pelo sistema, não seria possível lançar mais que 40 horas aula, de 60 minutos ou 48 de 50. Pois bem, de fato, excelências, não pode. Só que não pode lançar para mais e não pode lançar para menos. E isso o próprio ex-reitor, testemunha do reclamante, confirma. E isso a nossa testemunha também confirma. Não pode lançar. Pois bem, entendo, excelências, que a súmula deveria ser aplicada aqui, a 338, apenas caso não houvesse nos autos provas capazes de desconstituir essa alegação. E, no caso, excelência, se pegarmos toda a prova oral com a prova documental dos autos, é isso que eu pedi encarecidamente que fosse feito, apesar da quantidade de trabalho que vossas senhorias têm, eu entendo. Mas a sentença foi genérica. O juiz falou, olha, eu acho que 8 horas extras por semana está bom. Mas, na verdade, excelência, na hora que a gente pega os PITs, e na hora que a gente contrapõe com o depoimento pessoal do reclamante, eu não estou nem falando de testemunha, na hora que a gente contrapõe, a gente verifica que, na verdade, ele nem cumpria as 40 horas. Vejam bem, excelência, que no quadro que nós fizemos, um quadro explicativo, tanto no recurso quanto nos memoriais, nesse quadro nós descrevemos todas as atividades por ele desenvolvidas, as quais não eram realizadas concomitantemente todo semestre. E os PITs semestrais comprovam isso. Então, se você pegar, por exemplo, em algum mês, não vai ter reuniões de NDE, porque não teve reuniões do núcleo. Ou não vai ter coordenação de um projeto de extensão, porque não teve outro projeto de extensão nesse semestre. Então, não está lançado. Nós fizemos esse quadro assim, levando o depoimento ao extremo, como se todas essas atividades fossem realizadas todo mês, o que não ocorreu. E, ainda assim, excelência, nós não conseguimos verificar uma extrapolação da carga horária. Tanto é verdade que ele não fazia todas as horas, excelência, que ele lança no PIT vários meses outras atividades e complementa a carga horária. Aí a gente pergunta para ele em audiência, o que seriam essas outras atividades? São atividades que vão acontecendo ao longo do semestre. Excelência, ele nem consegue explicar porque ele não tinha carga horária. Vou chamar atenção específica para a questão da coordenação do projeto Rondon. Veja bem, no depoimento pessoal, ele fala, como coordenador do projeto Rondon, eu despendia de 2 a 3 horas por semana. Entretanto, se vocês pegarem, excelência, os PITs dele, ele lança 6 horas aula por semana, ele já lançou 15 horas aula em um semestre. Ele fala que ele exercia de 2 a 3. Se nós pegarmos a portaria de nomeação dele, lá fala, ele vai despender 2 horas e meia para essa atividade, que será disponibilizada no PIT. Tudo bem, ele poderia realizar mais e lançar mais. Óbvio, realidade contratual. Lá na FUMEC, principalmente para essa questão do PIT, é realidade contratual. Ainda que tivesse essa limitação, excelência, a prova dos autos demonstrou. E isso tem que ser feito semestralmente. Eu peço vênia aos senhores, para que seja analisado com cuidado. Porque se ele era um salário alto de um professor, que se formos levar a cabo essa condenação, é uma condenação que beira R$500 mil. Esse professor ganhava quase 20 mil reais por mês. Então, excelências, nós pedimos cautela mesmo desse tribunal, porque em que pese essa limitação, havia, sim, esse controle. E nunca, jamais era exigido dos professores um excesso de carga horária. Tanto é verdade que a testemunha Wilson Leite, ouvida a cargo da reclamada, ele deixa muito claro,
olha, de fato o sistema barra, mas ele barra para menos também, não consigo lançar menos, não. E, na prática, essas 40 horas eram mais que suficientes para realizar todas as atividades. Eu ressalto que o professor Wilson Leite exercia as mesmas funções do reclamante no mesmo curso de psicologia. É o único que tem condições de falar sobre as atividades dele, até porque ele o substituiu na função de coordenador de estágio. E quanto a este ponto, falando de coordenação de estágio, eu chamo a atenção. Por quê? O reitor, que, na verdade, não acompanhava a carga horária de nenhum dos professores, os senhores sabem disso, como tem condições de um reitor acompanhar a carga horária de mais de 300 professores? Impossível. Impossível. Este reitor fala, ele era coordenador de estágio. Só que, na verdade, excelência, ele não era coordenador de estágio, ele foi coordenador de estágio só no primeiro semestre de 2017. Nós juntamos a portaria de nomeação dos autos. O que o reclamante quer levar essa douta turma a crer? Que ele era professor das disciplinas de estágio em psicologia. Eram 3 disciplinas. Ele era professor das 3 disciplinas. Se vocês analisarem os cartões de ponto, lá estão previstos. No próprio PIT está previsto. Mas não, ele se considera o coordenador de estágio e não era. Tanto é verdade que o próprio professor Wilson Leite chega e fala, olha, eu acho que antes não existia esse cargo de coordenação de estágio, não. Esse cargo começou a existir tem pouco tempo e a gente gasta para fazer as atividades de estágio, que são burocráticas, que são assinar convênios de estágio, 2 a 3 horas só por semana. Mas não, o reitor, que sequer sabia, vem falar, não, ele já foi coordenador de estágio, sim, ele gastava 15 horas para isso. Como? O reitor tomou por base uma carga horária de coordenadores de curso para falar isso, mas nem há prova nos autos de que ele era coordenador de estágio, há prova de que ele era professor. Pois bem, excelências, para eu tentar me ater mais objetivamente, vejam só, a questão do IML, ele fala que fazia uma média de 4 horas por semana, mas ele já lançou 8. Nas reuniões, excelência, vejam bem, ele lançava 2 horas por semana em reuniões. Pelo depoimento dele, e a gente faz tudo explicadinho, ele fala que, por semestre, eram realizadas 20 reuniões. Ele gastava umas 22 horas e meia para reuniões, fazendo o cálculo do que ele disse. Entretanto, excelência, se fôssemos dividir essa carga horária do depoimento dele, seria 0,88 horas por semana. E ele lançava 2 horas aulas por semana. Reuniões de NDE estão separadas ainda de núcleo, ele lança separadamente, mais 2 horas aulas por semana. Então, assim, está tudo no PIT. Orientações de TCC, ele fala, eu fazia orientação e lançava nominal. Está lançado nominal. Aí nós juntamos os PITs, e nos PITs tem o nome das pessoas que ele orientou. Mas não, foi considerado, parece, porque a sentença nem é fundamentada especificamente em relação a cada um dos pontos, foi fundamentado como se ele atendesse 6 a 7 alunos por semestre, quando, na verdade, era 1 por semestre, tinha semestre que nem tinha. Porque não tinha TCC no curso de psicologia. A testemunha do professor Wilson Leite, que é do mesmo curso, fala isso. Não tinha. Então, excelências, está muito discrepante a realidade. Doutor, o tempo da senhora já está esgotado. 30 segundos para concluir, por favor. Perfeitamente. Em relação às contrarrazões, excelência, eu peço que seja mantida a proposta de voto. E, quanto ao mais, eu peço encarecidamente a atenção dos senhores para a reanálise dessa prova com cautela, sob pena de causar um prejuízo enorme mesmo para a instituição. E agradeço pela atenção, excelência. Esclarecidos, eu mantenho o meu voto. Desembargador Renaud, como vota? Eu também vou pedir de vênia sustentações orais brilhantes, mas o voto de Vossa Excelência trata de todas essas questões. E nós sabemos, dai-me os fatos e dar-te-ei o direito. Eu falo que a nossa função aqui é um pouco de historiador, né? Porque nós vamos reconstruir o passado. Reconstruir o passado mediante ou com base na prova documental e na prova testemunhal. Eu peço vênio, voto de Vossa Excelência, os lutos advogados terão conhecimento, analisa essas questões de maneira primorosa, data bene. Então, acompanhe Vossa Excelência. Desembargador Emerson. Senhor presidente, eu também confirmo o despacho do memorial que a doutora disse da tribuna, pessoalmente com ela, disse que revisitaria o processo. Já tinha até feito a análise desse processo, revisitei com base no memorial, e a parte vai ter conhecimento da fundamentação de Vossa Excelência, que aprecia com ímpar, né, qualidade toda essa prova, então, e conclui exatamente no sentido do que foi feito.
em sessão. Eu vou pedir vênia e vou acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência. Prevalece o voto da relatora, a unanimidade. Muito obrigada. Muito obrigada, a ambos os Excelência. advogados. Obrigado, boa tarde. O próximo processo é o número 7 da sala Dr. Renault, 10.083/2019, procedência primeira vara de Betim. O advogado Dr. Jean Rezende Monteiro está ausente. E não tem divergência. Tem divergência anotada. Prevalece o voto do relator, a unanimidade. O próximo, o número 12 da sala da doutora Cecília, 10.345/2018, procedência 21ª vara de Belo Horizonte. Também o doutor Heraldo Pinho de Pinho Tavares Júnior, inscrito, está ausente. Não há divergência anotada. Prevalece o voto da relatora, a unanimidade. Número 6 da pauta da doutora Cecília, também 10.073/2019, procedência 4ª vara de Belo Horizonte. Também o doutor Lucas Otônio Amâncio Oliveira, ausente. Sem divergência, prevalece o voto da relatora, a unanimidade. E o próximo, também da sala da doutora Cecília, é o número 13 da pauta, 10.419/2019, procedência 15ª vara de Belo Horizonte. Inscrito o doutor Rafael Dias Batista pelo reclamante. E a doutora Rafaela está ausente, né? Não conheço. Boa tarde. Vou fazer a leitura da conclusão do voto. Em seguida, eu retomo a palavra com o senhor, doutor. Eu estou conhecendo os recursos ordinários, estou negando o provimento ao apelo da primeira reclamada e conferindo parcial provimento ao apelo do município para determinar que os juros de mora sejam apurados da forma disciplinada pelo artigo 1F da Lei 94/9497, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Dou provimento parcial ao recurso do autor para acrescer a condenação, o pagamento do adicional sobre as horas excedentes das 6h50 diárias, com reflexos em repousos, aviso prévio, férias mais um terço, 13º salário e FGTS mais 40%, com base na jornada de trabalho compreendida das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, com 1 hora de intervalo, além de mais 1 hora ao final da jornada, uma vez por semana. Para a apuração das horas extras, deverão ser observados os seguintes critérios: inclusão das parcelas salariais na base de cálculo, súmula 264, TST, adicional convencional ou na ausência deste, o adicional legal de 50%, com aplicação do divisor 205. Mantém o valor da condenação por quanto compatível. É o meu voto. Remanesceu algum aspecto que o senhor precisa sustentar? De forma alguma. Desembargador Obrigado. Renault? Desembargador Só Emerson? aquela ressalva do IPCA. É ressalva do IPCA, nesse Mas eu caso, estou de pelo desembargador Emerson. Então, prevalece o voto à unanimidade com essa ressalva. Muito obrigada, doutor. De Boa toda tarde. forma, obrigado pela aula de hoje. É sempre bom acompanhar os entendimentos. Boa tarde. Obrigada ao senhor pela presença, doutor. O próximo processo da sala, doutor Emerson, é o 10 da pauta, 10.318/2018, procedência primeira vara de Formiga. O advogado doutor Humberto Marcial Fonseca está ausente. Nesse caso também Deixa eu ver se não tem... Mas tem uma divergência. não tem a divergência do IPCAE, minha e do doutor Renault, né? Vossa Excelência faz a adequação, Faça a doutor? adequação. Fica ressalvado, É. né, doutor? Ele vai adequar, mandando aplicar IPCAE a partir de 30/6/2009 e observado o período imprescrito, claro, e o desembargador Emerson fica com ressalva de entendimento nesse aspecto. No mais, prevalece o voto tal como por ele apresentado. Ainda da sala do doutor Emerson, o próximo é o número 24 da pauta, 10.611/2019, procedência primeira vara de Formiga. Inscrita a doutora Cláudia Magalhães Souza, pelo agravante. Quando tiver condição do desembargador Emerson, conclusão do voto, por favor. 10.611, não é isso? 10.611, 62/2019. Conheço do agravo de petição interposto pelo embargante terceiro no mérito, nego provimento. A senhora fala pela por quem, doutora? executada Pelo agravante. no valor de R$ 44,26. Sim, então a senhora tem a palavra, doutora. Muito obrigada, excelentíssima senhora desembargadora, presidente dessa turma, na pessoa de quem cumprimento a todos os demais integrantes da mesma. Com a devida vênia do voto proferido, a matéria provavelmente já passou aqui por essa turma, mas, mesmo assim, a agravante insiste nos seus argumentos contidos no seu agravo de petição, por entender que o valor
ordenado para transferência, para pagamento de débito da primeira reclamada, trata-se de garantia e deveriam ter sido implementadas os requisitos constantes do contrato havido entre as réis para que essa garantia pudesse, sim, retornar ao patrimônio da primeira ré e assim ela fizesse uso desse valor. O que não aconteceu e é questão incontroversa. Então, por esse motivo, resumidamente, entende que o valor objeto de constrição ou mesmo de mobilização ou determinação de transferência não poderia integrar o patrimônio da primeira ré para que ela pudesse usar para fins de pagamento de débitos trabalhistas. Pedindo, então, vênia para me reportar os demais argumentos constantes do agravo de petição e pedindo, sim, com a devida vênia do voto proferido pelo ilustre desembargador relator, que seja dado provimento ao agravo de petição. Tá certo. O voto, nesse caso, reflete a jurisprudência da turma. Eu peço vênia e voto com o relator. Doutor Renaud. Também peço vênia com o relator. Prevalece o voto do relator à unanimidade. Muito obrigada, doutor. Obrigada, uma boa tarde a todos. Obrigada para a senhora também. O próximo processo é o número 26 da sala do doutor Renaud, é o 10.732, 2019, procedência 20ª Vara de Belo Horizonte. Inscrita a doutora Gisele Costa Cid Loureiro pela reclamada. 26. Doutor Renaud tem a palavra para a conclusão do voto. E confiro provimento parcial para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo reclamante ao advogado da reclamada nos termos do parágrafo 4791-A da CLT por 2 anos após o que será extinta a obrigação. Como voto. Doutor, o voto atende ou a senhora pretende fazer sustentação oral? Sim, excelente. Segundo votante, desembargador Emerson. De acordo com o relator. Eu também voto com o relator, cujo voto prevalece à unanimidade. Boa tarde a todos. Obrigada, senhora doutora. Boa tarde. O próximo processo é da sala da doutora Maria Cecília, o número 43 da pauta. 11.787, 2017, procedência Vara de Santa Luzia. Inscrito o doutor Leonardo Eleutério Campos pela reclamada. Doutor, eu sou a relatora, vou direto à conclusão do voto. Por favor, excelência. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito rejeito as preliminares eriçadas e dou parcial provimento ao recurso do reclamado para 1. Excluir as repercussões da SRV, comissões de capitalização e comissões de seguros sobre os sábados. PLR, gratificação de função / comissão do cargo. 2. Excluir da condenação as repercussões dos valores pagos a título de PPE, programa próprio específico nas demais parcelas, tendo em vista a natureza indenizatória da verba. 3. Fixar o divisor 220 como parâmetro de liquidação das horas extras para a jornada de trabalho de 8 horas. Dou também parcial provimento ao recurso da autora para 1. Determinar que seja observada a majoração salarial obtida pelo paradigma Adriana Fortes Vimieiro nos autos do processo número 10.512.66/2014, na apuração das diferenças salariais por equiparação. 2. Deferir reflexo dessas diferenças salariais sobre as horas extras pagas e deferidas. 3. Acrescer à condenação o pagamento de 1 hora extra nos dias em que houve desrespeito aos intervalos interjornadas em decorrência da participação nas campanhas universitárias, acrescido de adicional reflexos e observados os mesmos parâmetros para as demais horas extraordinárias deferidas. Mantém o valor da condenação, que segue compatível. É o meu voto. O senhor tem a palavra. Senhora presidente, boa tarde, já quase boa noite, né? Boa tarde, quase boa noite. Além das 18 horas. Vou pedir vênia para ser breve no cumprimento, a Vossa Excelência, pessoa de Vossa Excelência, para todos os demais. Sim. Senhora presidente, eu quero chamar a atenção da tribuna de 2 situações aqui que nos parecem que saltam aos olhos da ata vênia. A instituição bancária foi condenada à equiparação salarial da reclamante com uma paradigma Yasmine, que exerce atividade em segmentos distintos do banco. Senhora presidente, a testemunha Alberto informou que o núcleo, pessoa jurídica, só um pouquinho de uma questão de fato. O banco, ele, como ser disso dessa especializada, ele é segmentado. Na agência, naquela agência bancária, só existem clientes, pessoas jurídicas, que possuem faturamento até 80 milhões de reais. Aqueles que faturam entre 80 milhões e 200 milhões de reais, eles passam a ser atendidos por uma plataforma, um escritório chamado Núcleo. E aqueles que possuem um faturamento anual superior a 200 milhões de reais são atendidos por outro segmento, que é o chamado segmento corporate, que é ainda em outro local. A época da reclamante, senhora presidente,
a agência era limitada aos clientes com faturamento até 30 milhões de reais. Os faturamentos entre 30 e 200 milhões de reais são os gerentes empresa 3, que são aqueles gerentes que ativam-se na plataforma ou no núcleo, senhora presidente. A testemunha Alberto informou que são realizadas operações que não são feitas pela agência. O juízo de primeiro grau não valorou, aliás, ele nem menciona os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas a rogo da reclamada, senhora presidente. E aqui eu quero chamar a atenção para o depoimento dele. Há diferenças de produtos ofertados entre núcleo e agência, podendo mencionar o produto 4132, que seria capital de giro em moeda estrangeira, o que não pode ser ofertado pela agência, e ainda cita o produto derivativos, que acredita que seria de maior complexidade e, por isso, seria ofertado no núcleo. Senhora presidente, perguntada, a reclamante disse que nem sabia o que era isso. A reclamante disse, abro aspas, que a depoente não sabe o que é código FRN e 4132. Essas operações financeiras, senhora presidente, são empréstimos capital de giro cuja origem do dinheiro é um dinheiro estrangeiro. Significa dizer o seguinte, enquanto no Brasil se paga a taxa Selic, que hoje é uma taxa Selic baixa, os juros captados no exterior são captados a um juro muito menor e, portanto, emprestados a valores muito menores. Claro que não são empréstimos pequenos ou considerados de pequena monta para essas operações. São grandes operações financeiras, cujo funding, ou seja, a origem do dinheiro é capital estrangeiro, e ele é emprestado a juro mais baixo. A reclamante nem sabia o que era isso. Ela não sabia porque ela não faz esse tipo de operação. E ela não faz esse tipo de operação, senhora presidente, porque naquele segmento não possui esse tipo de operação. Dizer que, data máxima vênia, um gerente da agência faz a mesma coisa que um gerente de núcleo, senhora presidente, é comparar quem vende Fusca a quem vende Mercedes. Data vênia. São segmentos absolutamente diferentes. São produtos bancários? São. Agora, assim, chega lá o reclamante, a testemunha ouvida a rogo do reclamante diz, eu abro conta, vendo produtos, atendo clientes. Mas eles não falam que tipo de produtos que são esses. Raso, dolosamente raso, porque não demonstra, não esclarece ao juízo, que é o destinatário primeiro da prova, a necessidade que ele precisa de entender as diferentes nuances entre as atividades dos diferentes empregados, uns paradigmas, outros paragonados. Então, senhora presidente, pedindo máxima vênia e sabendo que Vossa Excelência tem todo cuidado na apuração da prova, vou rogar a vênia para insistir nessa questão da condenação com a paradiga Yasmine, senhora presidente. Outro ponto que chama a atenção e nos obriga a vir à tribuna, pedindo vênia, inclusive pela hora, é a questão da desvalorização do cartão de pontos, senhora presidente. Também lugar comum lá na Justiça de primeiro grau, a pessoa faz um dia, como diziam lá na roça, uma vez na vida ou está na morte, funcionário trabalhava até 19h30, falar, eu trabalhava até 19h30. Aqui, senhora presidente, eu quero pedir vênia para chamar a atenção de Vossas Excelências, porque o cartão de ponto da reclamante não é britânico, ele possui entradas, o horário da jornada de início compatível com a jornada contratual, e aponta exceções em que a reclamante laborou naquela hora que ela indicava que laborava quase todos os dias. Vou chamar a atenção, senhora presidente, do cartão de ponto do dia 21/8/2013. O término da jornada foi registrado às 19h41. Mas eu vou um pouco mais além. Dia 31 de janeiro de 2014, ela registrou a saída dela às 21h30. 8/9/2014, ela registrou a saída às 20h24. O que há de se convir, senhora presidente, é que sim, existem dias excepcionalíssimos em que o empregado ativa-se até tarde. Mas está lá, está escrito no contra-cheque, no cartão de pontos dos obreiros. E aí chega lá e fala, a gente não marcava. Senhora presidente, dizem que uma mentira contada 10 vezes vira uma verdade. Eu, enquanto fiz faculdade, fui bancário. O banco tem meta de horas extras. Tem mesmo. Olha, ninguém pode fazer mais do que 2 horas extras por dia. Quando eu era bancário, acadêmico de direito, ele falava, tem meta de horas extras. Não era meta, não. Isso é limite legal. Ninguém pode fazer mais que 2 horas extras por dia, não. Isso é o limite que a lei permite que o empregado ative-se além da sua jornada contratual. Não é porque ele traz assim, tem meta de horas extras. Então, não pode fazer. E quando faz, senhora presidente, as horas extras são registradas no cartão de ponto. Aí eu chamo a atenção dessa colenda turma julgadora. Se ela não pode marcar a jornada contratual, o que justifica, e aqui eu faço, claro, menções ilustrativas, o que justifica ela apresentar no seu cartão de ponto uma jornada até as 21h23. Se ela não pode. Ela não pode porque a lei não permite. Mas se ela faz, ela marca.
De forma que, rogando máxima vênia a Vossa Excelência, o entendimento exarado na decisão de Vossa Excelência, os cartões de pontos são válidos. E, aliás, a prova oral colhida a rogo da reclamada também reafirma a validade do cartão de pontos. O último ponto que eu quero trazer da tribuna, senhora presidente, é a questão da aplicação do artigo 400 do Código de Processo na questão da SRV. Vossa Excelência deu parcial provimento para fazer a exclusão da aplicação dessa verba. Vou até rever as anotações. Sábados da PLR, gratificação de função. Senhora presidente, eu não sei se Vossa Excelência desconsidera a aplicação do artigo 400 do Código de Processo, mas aqui é uma situação também que a gente precisa chamar a atenção dos julgadores e temos tentado fazê-lo todas as vezes que estamos da tribuna. Os peritos nos solicitam documentos que não existem. Os peritos solicitam do banco, senhora presidente, livro caixa. Senhora presidente, instituição financeira regulada pelo Banco Central não é contabilizada por regime de caixa. Ela é contabilizada por contas contábeis conforme o COSIF 7. Não existe livro caixa de quem não se trabalha com regime de caixa, não. Aí fala assim, olha, eu não tenho os documentos necessários para apurar se o pagamento das SRVs está de acordo com o que, as cartilhas, porque ele não me apresentou o livro caixa. Balanço, balancete discriminado, são documentos que não se relacionam. Está lá a cartilha. Está lá a cartilha, está lá o extrato. Ele tem que cotejar o extrato com a cartilha. O que está no extrato de produtividade confrontado à cartilha é o que se aplica, está lá o documento para que seja aplicado. Por fim, senhora presidente, o último ponto que eu vou trazer da tribuna é a questão da PPE. PPE, senhora presidente, é o programa próprio específico do Banco Real. Eu tive PPE. Eu saí do banco em 1999. A partir de 2000, o banco foi incorporado pelo Banco ABN. Ele passou a ter só a PLR. PPE acabou. PPE é do Banco Real. Então, senhora presidente, aí, essa parcela, ela era uma parcela que era a PLR, que era programa próprio específico do Banco Real e que foi deferido na sentença de origem, senhora presidente. São essas as razões, senhora presidente. Tá certo. Doutor, essas questões todas foram examinadas, o recurso é longo. O Banco Santander sempre traz argumentações e vai variando a fundamentação e a argumentação, né? E o voto atende à jurisprudência da turma. Eu peço vênia, mantenho o meu voto. O desembargador Renault como voto. Peço vênia, acompanho Vossa Excelência. Desembargador. Da mesma forma, senhor. Prevalece o voto tal como anunciado, à unanimidade. Boa Muito noite, obrigado, muito obrigado, doutor. Boa tarde. Ainda da sala da doutora Cecília, o número 49 da pauta. 12.146/2016, procedência Sexta Vara de Uberlândia. Inscrita a doutora Fabrícia Vieira Santos de Rezende, pela reclamada. Conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e nego de provimento. O voto atende, doutora? Atende perfeitamente. Desembargador Renault? Doutor Emerson? Também de acordo. Então, prevalece o voto tal como lido à unanimidade. Muito obrigada, Tinha boa ressalva noite. do doutor Emerson, pode pôr, não pode? Ressalva Naquele de- Naquele do Não. doutor. Ah, claro, Leonardo, claro. A pode? ressalva dele sempre vai anotar. Tá, doutor Emerson. Ressalva de IPCA. Ok. O próximo é da sala do doutor Renault, número 30 da pauta. Tem o do Emerson Ah, não. atrás, não? Não, 26, eu pulei. 42? É o 42 da sala do doutor Emerson. Emerson. 11.274/2016, procedência Sexta Vara de Contagem. Inscrito doutor Alexandre Augusto Felipe Mioto, pela reclamada. Desembargador Emerson, conclusão do voto assim que tiver condição. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante, acolhendo parcialmente a preliminar de nulidade da sentença por cessar ao direito de ampla defesa e determinando, por consequência, o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e complementação da prova, dando oportunidade para a colheita do depoimento da testemunha do reclamante presente naquela sentada e cujo depoimento foi indeferido, proferindo-se após nova sentença, conforme se entender de direito, ficando sobrestada a análise das demais matérias abordadas no recurso do reclamante, cujo julgamento será feito em momento oportuno, independentemente de novo recurso pela parte. É como voto, senhor. Tá certo. Doutor, eu vou pedir para o senhor fazer a sustentação oral restrita a essa questão da nulidade. Sim, viu? claro, me restringirei justamente a esse ponto. Tá certo. O senhor tem a palavra. Perfeitamente. Bom, primeiramente, cumprimento a todos os integrantes, ilustríssima senhora doutora presidente, ilustre relator.
Pela reclamada ThyssenKrupp, peço vênia para discordar do voto do ilustre relator quanto à questão do cerceio de defesa, porque ficou muito claro em audiência, na qual eu mesmo compareci, as intenções do indeferimento da prova testemunhal, principalmente porque a audiência em si versava sobre 3 pontos, das quais o reclamante pretendia produzir provas, dentre eles o adicional de insalubridade, que já foi muito bem declarado no laudo pericial, as horas extras e a equiparação salarial. Bom, com relação à insalubridade, como mencionei, acredito que uma prova testemunhal a respeito do fato teria que ser uma testemunha que entenda bastante sobre questões relacionadas a produtos químicos e se o doutor me permite, ruídos. Só para sintetizar, doutor, é só com relação ao intervalo que eu deferi a prova. Tudo bem. Então, me aterei só quanto à questão do intervalo. Perfeitamente. Bom, com relação ao intervalo, basicamente a questão do cartão de ponto, essa foi uma questão muito controvertida em audiência, porque pela análise do depoimento do reclamante, o mesmo sequer conhecia o cartão de ponto, ele sequer sabia dizer sobre os cartões de ponto juntados pela primeira reclamada VS. O mesmo, ao analisar o ponto na ata, quando mostrado ao mesmo em ata de audiência, não sabia dizer, ele falou, não sei que cartão de ponto é esse, e ao mesmo tempo a advogada do reclamante se confundiu, também não quis dizer que os cartões de pontos não eram fidedignos. Houve, de fato, uma confusão do reclamante quanto a esse ponto, e o mesmo sequer conseguiu dizer se impugnou ou não os cartões de ponto. Então, uma eventual prova quanto à questão do intervalo, seja por testemunha ou seja por depoimento de outro preposto, esbarraria diretamente quanto a este fato, porque já que o reclamante mesmo não sabia dizer sobre os cartões de ponto, como outra testemunha poderia dizer se o cartão de ponto da reclamada era válido, era inválido? Então, com relação a esse ponto especificamente, o douto juiz sentenciante indeferiu a prova testemunhal justamente porque, para ele, já que nem o reclamante sabia dizer se o cartão de ponto era válido, para ele, então, manteve o fidedigno cartão de ponto da reclamada. Logo, não haveria como impugná-lo, seja por testemunha ou seja por depoimento de outros prepostos. Tanto que o preposto da primeira reclamada, a VS, confirmou a validade, obviamente, dos cartões que foram preenchidos pelo reclamante, não havendo que se falar em qualquer nulidade do mesmo. Então, eu peço vênia quanto ao ilustre relator, quanto ao cerceio de defesa, mas a análise do ilustre juiz sentenciante foi criteriosa, justamente com base no depoimento do autor e da confusão perpetuada pela patrona, que não impugnou o cartão de ponto e foi mantido fidedigno quanto a essa questão. Então, eu peço que não se atenham ao voto do ilustre relator e agradeço pela oportunidade. Esclarecidos, muito obrigada. Desembargador Emerson, eu não fiz divergência aqui, mas eu só pergunto se reaberta a instrução processual com oportunidade de coleta do depoimento da testemunha que estava presente naquela sentada, não seria o caso de oportunizar a reclamada prova também sobre esse mesmo tema, porque não houve registro de que ela tinha levado testemunha, mas ela pode não ter registrado porque já tinha sido indeferida do reclamante. A gente está sempre oportunizando a prova. Eu tenho a seguinte questão, eu estou reabrindo aquela instrução. Sim. O que tinha naquela audiência? A reclamada não levou testemunha, o reclamante tinha uma testemunha, foi ouvido o reclamante o cartão de ponto, registra entrada, saída, tudo direitinho. Tinha uma recomendação para nós fazermos 1 hora de intervalo, mas não fazia. Aí o juiz pegou e falou, não, o reclamante confessou. Não, ele não confessa. Ele tinha o direito de produzir a prova e tinha uma testemunha lá fora. Estou só restabelecendo a audiência para que ela seja feita. Eu tenho essa visão. Então, quer dizer, a empresa não tinha levado testemunha, já estava escrito. Estou de acordo. Doutor Renaud, prevalece o voto do relator à unanimidade.
Perfeitamente, obrigado. Doutor. Próximo. Agora é o número 30 da sala, doutor Renault, 10.800. Não, tem um advogado ausente ainda da sala, doutor Renault, é o 41 da pauta, 11.835, mas não tem, mas ele não tem divergência, o advogado está ausente. 41 fica julgada a unanimidade de acordo com o voto apresentado pelo desembargador Renault. Vamos, agora isso, o próximo agora deve o ser 30 o da pauta, 10.834, 2019, doutor Renault. Qual que é? 30. 10.834, 2019, procedência 38ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito doutor Henrique Parreira pela Pode reclamada. ler a conclusão. Conheço e nego. Estando pela reclamada, o voto atende. Isso, estou pela reclamada. Hã? Estou pela reclamada. Está certo. Desembargador Emerson. Acompanho o relator. Eu também acompanho, cujo voto prevalece a unanimidade, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Agora da sala do doutor Emerson, número 12 da pauta, 10.396, 2019, procedência para de Santa Luzia. Inscrito doutor Leonardo Nisa, pelo reclamante. Ausente. É o 12 da sala do senhor. Está ali. Quando tiver condição, pode fazer a leitura da conclusão do voto, doutor Emerson. Estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, estou dando-lhe provimento para condenar a reclamada ao pagamento adicional de insalubridade, grau máximo, à razão de 40% sobre o salário mínimo, com reflexo em aviso, férias mais 1/3, 13º, FGTS mais 40%, conforme se apurar em liquidação de sentença, invertendo o ônus da sucumbência. Os honorários periciais passam a ser devidos pela reclamada, no valor fixado na sentença, R$ 1.000. Pela mesma razão, a reclamada fica condenada ao pagamento de honorários de sucumbência aos patronos da reclamante, percentual de 15% sobre o valor do crédito apurado em liquidação, afastando a condenação imposta à reclamante na respeitável decisão de primeiro grau quanto aos honorários advocatícios em favor dos advogados da reclamada. Arbitra a condenação em R$ 3.000, com custas de R$ 60 pela reclamada. Autorizo dedução previdenciária, imposto de renda, na forma que menciono, e os juros e correção, na forma que especifico, esta última pela aplicação dos índices do IPCA. É como voto. Doutor, o voto atende, não é? Sim, excelência. Eu sou segunda votante, estou de acordo. Desembargador Renault, prevalece o voto lido pelo relator à unanimidade. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigada ao senhor, doutora. Ainda da sala do doutor Emerson, tenho 30 com o advogado ausente, é o 10.755, 2018, também não tem divergência. Nele, né? Não tem um destaque, sim, que é de correção monetária, não é isso? Não, deixa eu ver de que é. Acolhido e acrescido. Ok. Então, prevalece o voto tal como apresentado, a unanimidade. O próximo é da sala da doutora Maria Cecília, número 10 da pauta, 10.261, 2019, procedência primeira vara de Sete Lagoas. Inscrita a doutora Isabel das Graças Dourado, pela reclamada. Doutora Isabel. Doutora Isabel, boa noite. Boa noite. Vou fazer a leitura da conclusão do voto, em seguida eu converso com a senhora. Sim. Destaque, a doutora Isabel levou o memorial, esteve conversando comigo, e naquela oportunidade o foco foi na justiça gratuita. Só que eu voltei, reanalisei e tinha sido feito o preparo. Nesse caso, conheço dos recursos ordinários, nego provimento ao recurso da ré, dou parcial provimento ao recurso do autor para, 1, arbitrar em 2 horas aula por aluno com relação ao projeto integrador e 2 horas aula por aluno no projeto de redação final, mantidos os demais critérios, parâmetros e reflexos fixados na origem. 3, fixar que, na ausência de informações relativas à duração das reuniões do colegiado nos documentos acostados, seja considerado o número de horas apontado na exordial, 16,8 horas aulas. 3, conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita. Foi mantido o valor da condenação, que segue compatível. Quanto ao não conhecimento, que a senhora enfatizou muito, doutora, preenchidos os pressupostos, conheço os recursos, e eu fui lá olhar, tinha sido feito o preparo.
Foi intimado e foi feito. A senhora tem a palavra. Egrégia turma, senhores desembargadores, a empresa foi condenada à nulidade da função de analista de técnico administrativo, tendo como uma das funções de um docente. Mas isso contraria a convenção coletiva, uma vez que, na convenção coletiva, é claro as funções de um professor, e não estão incluídas analista administrativo e nem qualquer outra tarefa administrativa. De modo que entendemos que nesse ponto a sentença deverá ser reformada e mantida a validade do contrato administrativo tido com o reclamante. Entendemos, data máxima vênia, Excelência, no caso do recurso do reclamante, foi deferido o primeiro tópico, eu me perdi um pouco. Foi deferido... Deixa eu pegar aqui, doutora. Equiparação da carga horária? Não, é porque foram deferidas algumas horas extras, e aí o arbitramento foi 2 horas aula por aluno com relação ao projeto integrador e 2 horas aula por aluno no projeto redação final. Aí os demais critérios foram mantidos. Tudo bem. É só, Excelência. Tá certo. Doutor, o voto é longo, é complexo, 2 contratos anotados em carteira. Eu vou pedir vênia manter o voto, daqui a pouco a senhora vai ter condição de fazer a leitura. Certo. E pergunto ao desembargador Renaud como vota. Eu peço vênia, sustentação oral, acompanho Vossa Excelência. Desembargador Emerson. Da mesma forma, senhor. Prevalece o voto, então, à unanimidade. Muito obrigada, viu, doutora? Boa noite. Esse Eduardo Casa Santa foi assessora aqui. Talvez você nem lembre. Custódio Alberto, Freitas Custódio. Já foi? Essa eu não lembro, não. Lembra? Nem ouviu falar? Não, dele eu já, estou falando do Eduardo. Não, do Eduardo. Foi assessor dele. Custódio eu lembro. Eduardo Casa Santa, filho do professor Mário Casa Santa. Não se esclarece na hora. Doutor Renaud, 14. O Custódio. O próximo é o da sala do Dr. Renaud, número 14, 10.371/2018, inscrita a doutora Elis Cristina Nogueira Xavier, pelo reclamante. Na verdade, eu estou pela reclamada. Pelo reclamado? Bem, pelo sindicato. Pelo reclamante, que é o sindicato. É o sindicato que está gravando. Pelo agravante. agravante. Advocatícios. Doutor Renaud, tem Conheço e nego provimento. Data vênia. Vou sustentar. A senhora tem a palavra, doutora. Boa noite, em primeiro lugar. Em que pese o brilhantismo da decisão, a mesma merece algumas observações, visto que o artigo 22 da Lei 8.906, de 94, não veda a possibilidade de firmar contratos advocatícios nas causas patrocinadas por advogados privados credenciados por sindicatos da categoria profissional. Ademais, a própria Constituição Federal veda a intervenção do poder público na organização do sindicato. Desse modo, resta evidente que os honorários aprovados obrigam os beneficiários dessa ação. Apenas. Tá certo. Doutor Emerson, segundo votante. Já tivemos um precedente desse, olha, um tempo atrás. A linha do entendimento foi a mesma aqui. Eu estou acompanhando. O sindicato também, acho que lá de Itabira, só que era um sindicato, acho que dos veterinários, eu acho. Não foi citado aqui, não. Mas não, é tem parecer do no Ministério mesmo Público. sentido. O precedente foi no mesmo sentido aqui. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Eu também acompanho Vossa Excelência, cujo voto prevalece a unanimidade. Obrigada, viu, doutor? Fui o relator, por isso que eu lembro com precisão. O sindicato cobra a taxa mensal de associação. Ele paga o advogado e oferece gratuitamente. E quando tem sucumbência, aí ele se apropria, os advogados se apropriam da sucumbência, né? Então, não tem saída, mas cobrar do empregado aí não tem jeito. O parecer do Ministério Público é nesse sentido. Não dá, não tem condição. O próximo processo Pega o do doutor Renaud, 39 primeiro, que é só assistir, que a gente acaba com essa sala. O próximo é o do Dr. Renaud, número 39 da pauta, vai só assistir, é o 11.047/2017, ele não tem... não, ele tem que falar. Só um minutinho, doutor Renaud, que eu vou apregoar. Você já
É o 11047. Doutor Bruno vai assistir. Filho dela. 39, doutor Renault, é só o assistir ao julgamento. Quer que eu leia ou não? Sim, o advogado está aí. Ah, ele está presente? É o 11047? Isso. Ah, o advogado esteve lá no gabinete e tal, a conclusão é até grande. Tá. Conheço do recurso, rejeita preliminar de nulidade por negativa de tutela jurisdicional, acolhendo, contudo, a preliminar de preclusão, desconsiderando a petição e os documentos juntados pela primeira reclamada nos IDs que eu menciono. No mérito, acolha contradita da testemunha Aldrin Sena Amaral, apenas com relação à segunda e terceira reclamadas, claro e uptime, nos termos do 4747, parágrafo 2º do CPC, conferindo-lhe a condição de mero informante quanto aos fatos pertinentes às referidas reclamadas, e confiro provimento parcial ao recurso para condenar a primeira reclamada, José Henrique Cansado Gonçalves, Advocacia Empresarial, Sociedade de Advogados, a pagar ao reclamante, no prazo legal, com juros nos termos do 8, que eu menciono aqui, e correção monetária com a utilização do IPCA como fator de atualização, súmula 381 do TST, a dobra das férias concedidas, no período que eu menciono, 15 dias, acrescidas de 1/3 referentes ao período aquisitivo de 2016 e 2017. Inverta os ônus da sucumbência, custos a cargo da primeira reclamada, R$ 40,00, valor arbitrado da condenação de R$ 2.000, intimada na forma da súmula 25 do TST, sem incidência de contribuição previdenciária ou fiscal, dada a natureza indenizatória da parcela. É o voto. Eu vou pedir licença ao desembargador Emerson, que é o segundo votante, só para eu explicitar qual foi a minha divergência. Eu tentei, como Vossa Excelência, desconsiderar esse período de recesso como férias coletivas. Só que, na verdade, tem o regulamento da empresa que fala que isso é férias coletiva. Então, se ali ele usufruiu férias coletivas sem receber o valor antecipadamente, o resultado é mesmo pagar em dobro. Só que essas férias 2016 e 2017, elas constaram integralmente do TRCT. Então, ali já teria a dobra. E quando Vossa Excelência desconsidera aquilo ali como férias, então elas não são devidas em dobro, porque na rescisão, aí é mais ainda do que o meu. Na rescisão que estava dentro do período concessivo, elas foram indenizadas. Integralmente com 1/3. Aquelas férias no recesso, elas eram antecipadas dentro do período aquisitivo. Elas foram indenizadas integralmente com 1/3 na rescisão. Aí é que não é devido mesmo dentro dessa linha de raciocínio de Vossa Excelência. Mas aqui o que se deu foi o seguinte, o raciocínio, salvo o melhor juízo do relator, é que a reclamada concedeu a título de férias, só que não cumpriu a determinação legal de pagamento antecipado. Ok. Aí vai na rescisão, paga uma vez só. Falta o segundo, porque concedeu irregularmente, é a mesma coisa de não conceder. Então, mas indenizou todas no período, dentro do período concessivo. Mas não tinha vencido o período. Mas concedeu, passou daquele prazo. Eu fico vencida, então, Jocélia, se você pudesse colocar os meus fundamentos aí prevalece o voto do relator, vencida eu, com base nessa divergência que já está lançada. Férias dadas, pagamento concluído. Eu entendi. Pagamento concluído de forma regular. Pagou errado, paga 2 vezes. Paga 2 vezes. É isso que é. Pois mas aí já pagou quando usufruiu, porque pagou uma vez só, pagou irregular. Mas pagou de novo no TRCT, a dobra já está aí. Foi esse o meu raciocínio. Porque recebeu sem trabalhar, fora do tempo, com certeza. Dentro desse raciocínio que foi o que eu despendi. Mas recebeu ela inteira de novo no TRCT. Então, teria faltado só a dobra sobre 1/3. É essa a discussão que eu trouxe. Mas não tem problema, eu fico vencida e registra. É isso mesmo? Eu acho que sim. Então tá. Então prevalece o voto do relator, por maioria, vencida parcialmente a relatora, com a divergência que está aí colocada. Doutor, então assim prevalece o voto, tal como descrito aqui. Muito obrigada. Com certeza, doutor. Muito obrigada, viu? Até logo. Próximo, por favor.
Agora são... É o 24 da minha pauta. Doutora, deixei o da senhora por último. Não, tem mais um da senhora. Tem mais um? Esse. Tem mais um para assistir, que também é da sala da senhora. Pois é, mas o 24 é o que deu problema. É, o 24 é o que deu problema. Para assistir é de qual sala? É da da doutora minha. Cecília. Doutora, doutora Raquel Tomás. É Karen. Quem é que vai substituir? Karen Ribeiro. A senhora. Doutora, esse processo ele foi apregoado porque houve a anotação da sustentação oral do reclamante. Ele foi o primeiro da pauta. E na hora que chamou, como ele foi anotado cá no final, nós não percebemos que tinha 2 sustentações orais. A advogada não se manifestou, ele já foi julgado. A senhora quer saber qual foi o julgamento? Ele já foi julgado, já foi proclamado. E, apesar de feito o pregão, a advogada não se apontou como tendo inscrito. Esse do Bradesco? É, do Bradesco. Negou o provimento ao recurso do reclamado, a senhora estava falando pelo reclamado, não é isso? Pelo banco. E conferiu o provimento ao apelo do autor para condenar o reclamado. Pagamento de 1 hora diária pelo não gozo do intervalo entre a jornada, adicional e reflexos os mesmos da sentença, observado o divisor 180. Pagamento das horas extras a partir da sexta em todo o período imprescrito, mantidos adicional, reflexos e parâmetros da origem, exceto quanto ao divisor, que é 180. Pagamento de comissões pela venda de produtos bancários no importe de 30% sobre o somatório de ordenado e gratificação de função mês a mês, limitadas ao valor vindicado na inicial, 2.500, bem como as repercussões em aviso, férias mais 1/3, 13º salário, FGTS mais 40 e horas extras. Observado o entendimento contido na súmula 340 do TST, salvo quantas horas extras pelo não gozo do intervalo. Bem como para 4, limitar a incidência dos honorários advocatícios devido ao procurador do reclamado aos pedidos julgados integralmente improcedentes, no caso apenas a PLR. Bem como para fixar que a questão relativa à exigibilidade do pagamento é matéria afeta a fase de execução, assegurado o amplo direito de defesa e contraditório naquele momento. Mantido o valor arbitrado a condenação. A senhora já tem procuração nos autos, doutora? Não, excelência, eu vou precisar de subestabelecimento de prazo, né? Eu vou precisar juntar. Só para eu entender, então, só a PLR que foi indeferida, né? Pelo que eu entendi aí, deu provimento às comissões. A conclusão é essa que eu li, doutora. Tá. E aí, só para eu entender, como que vai ser publicado isso? Vai constar alguma coisa a respeito da inscrição que havia, o meu nome? Vai constar a ausência da doutora Raquel, que nesse horário a senhora pediu, e vai juntar o subestabelecimento. Tá. Não, só para eu entender como é que vai ser. Porque foi feito o pregão. Foi feito o pregão. Na hora ela teria que ter falado, eu também estou inscrita. A senhora entendeu? Não deve ter escutado. Fez o pregão Não aqui, está no microfone, está gravado, né? Às vezes não se atentou, E não na hora prestou que atenção. anotou, ela não viu que já tinha inscrição. Ele foi qual da fez essa pauta? anotação, também não viu que já tinha. Primeiro? Parece que foi o primeiro, né? É o primeiro da minha pauta. Foi depois daquilo tudo, do doutor Vicente, aquelas questões todas. O problema é que a pauta está muito extensa, é muita gente, é muito burburinho aí, né? Então, realmente não se atenta. Então, vai registrar que a pregoada, a doutora Raquel Tomás... o julgamento? Que ela não estava. A doutora vai assistir ao julgamento. Não, assistiu não. Foi lido, é do jeitinho que aconteceu. Do jeitinho que aconteceu. Que nesse horário, se registrou o horário, foi feito o pregão novamente desse processo, que a doutora Raquel Tomás Madeira não estava presente, foi quem fez a inscrição, sendo que a doutora, anota o nome dela todo e a OAB, se apresentou para fazer a sustentação em substituição, sendo informada que o processo já havia sido apregoado e julgado, sendo novamente lida a conclusão. Então, é exatamente o percurso que aconteceu. Né? E a doutora tem o prazo de 5 dias para juntar o subestabelecimento. Ok. Tá certo? Obrigada, excelência. Mais alguma sustentação oral? Tem 8 da sala da senhora. Da minha sala? Que vai assistir só. 8. É o 10.123/18/2019? É a doutora que está assistindo? Doutora Márcia Aparecida.
Doutora, senhora, doutora, Aquele da conheço dos recursos ordinários no mérito se puder fazer isso, do parcial provimento ao recurso da autora para retificar a jornada fixada na origem no tocante à última sexta-feira do mês, que será das 8 às 17, com 1 hora de intervalo. Dou provimento ao apelo das reclamadas para 1. Determinar que na apuração das horas extras seja observado o disposto na OJ 394 da SDI 1 do TST. 2. Reduzir os honorários sucumbenciais em proveito do procurador da autora para 10% do valor líquido da condenação, bem como para condenar a reclamante no pagamento de honorários da sucumbência, fixados em 10% sobre os pedidos julgados improcedentes, conforme se apurar em liquidação. Determino ainda que a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais afeta a fase de execução, não podendo, portanto, de plano, serem deduzidos os valores dos créditos obreiros apurados na presente demanda ou em outro processo, devendo iniciada a execução observar os ditames do parágrafo 4º do artigo 791 da CLT, especialmente quanto à suspensão da exigibilidade desses créditos, que somente serão executados caso demonstrada na forma legal a superação do estado de miserabilidade legal do trabalhador, assegurando-se ainda, nesta hipótese, o amplo direito de defesa e contraditório, mantido o valor arbitrado da condenação, que segue compatível. Tá certo? Então, efetuada a leitura, vamos passar o julgamento. Vamos começar na pasta do doutor Renaud, né? Que aí a gente vai na ordem. Está aberto, né? Na minha? Ok. Todos julgados à unanimidade. Vamos ter que ficar todo mundo até o fim. À exceção dos que serão destacados a seguir. Número 1.